Olá, meus amigos e membros da comunidade K2Go. Eu sou Marcos Koguchi. Eu sou o Thiago Kempen. E nós estamos aqui no episódio número 153 do nosso Odontocast, o nosso podcast semanal, nosso formato de bate-papo, de entretenimento, de temas disruptivos, provocativos, mas todos eles voltados aí para a odontologia da nova era e principalmente para os laboratórios de prótese do Brasil e do mundo, que hoje já estamos atingindo aí 22 países, queremos chegar aí nos 25 agora com o nosso convidado de hoje, com certeza a gente vai passar disso. E para quem nos conhece, então, continue nos acompanhando, continuamos aí nas trilhas do conhecimento do Pro Experience, que nós faremos a abertura com gestão A Última Fronteira da prótese no dia 29, a partir das 11h30. E hoje, para quem está nos assistindo já sabe, não é nenhuma surpresa, mas para quem não está nos vendo, nós temos um super convidado especial, que com certeza vai enriquecer muito aí a nossa conversa, tudo que a gente vem falando aí, anunciando esse super evento depois de 2 anos, 3 anos, né? Porque eu acho que tem que descontar a pandemia, saudade dos eventos presenciais. E também, para quem não conhece, não deixe de acompanhar os nossos conteúdos no Instagram. @comunidade K2Go. No Facebook. facebook.com/comunidade K2Go. No YouTube. youtube.com/comunidade K2Go. Tiago, eu queria comentar um pouquinho, fazer um merchan aí de coisa muito bacana, algumas novidades que nós temos aí na K2Go, que são os novos cursos que nós lançamos, já estão aí super acessíveis. Por exemplo, eu coloquei um curso de precificação para laboratório de prótese, tá? Acessível aí para todo mundo, R$ 99,00, parcelado em 10 vezes de R$ 9,90, para você fazer uma tabelinha de preço inteligente, considerando todos os fatores, não só insumos, comissão, mas também fazendo provisão de impostos, despesas administrativas, como você classificar os seus serviços. Então tá muito legal, acessa lá, contribui aí com o nosso propósito aí de levar a gestão para os laboratórios, que vai ser muito bacana. Além disso, Thiago, nós temos mais novidades aí na área, né? Temos muitas novidades. Primeira coisa, se você está assistindo aqui agora, gostou da ideia do curso de precificação do Koguchi, ou quer conhecer o meu curso de Trello, que vocês já me viram falar de Trello muitas vezes, né? Agora eu lancei o curso para poder ficar mais fácil e também abaixo de R$ 100 ali, dá para dividir de 12 vezes. A ideia é divulgar o máximo possível e compartilhar conhecimento, né? Mas, se você tirar um print screen agora, com essa lâmpadazinha aqui, e marcar @comunidade K2Go, a nossa equipe vai responder ao seu Stories com cupom de desconto de 13% em qualquer um desses cursos. Então já tá barato, tá para dividir para caramba, ainda vai ganhar um desconto fazendo um Stories. Quer um jeito melhor de economizar dinheiro do que postando Stories, né, Koguchi? E além disso, também a gente gosta de prezar pela qualidade dos conteúdos. Então, dentro do nosso site também você encontra cursos como Exocad básico do Paulo Giovanni, Exocad avançado do Paulo Giovanni, que para mim hoje é um dos maiores professores do Brasil nessa parte de odontologia digital do Exocad especificamente, e ele fala sobre como mexer com zircônio, diferenças entre as zircônios, como fazer acabamento, como fazer o projeto de um protocolo. Então, se você está começando ou já entende pra caramba de Exocad, vale a pena fazer o curso dele. Além disso, já tem aqueles clássicos que a gente já falou, por exemplo, o da Priscila Rizzi de enceramento, né? Então vale a pena, entra lá em k2go.com.br/cursos e dá uma olhadinha em qual é melhor para você. Isso aí, Thiago. Então, sem demorar mais nem um segundo, vamos lá, eu quero saber, vamos lá. Todos estão curiosos que estão nos ouvindo aí no podcast. Quem é o nosso super convidado de hoje? Qual o tema? Hoje, para falar sobre Disilicato for All, nós temos o grande Giovanni Gambogi. Tudo bom, Giovanni? Tudo bem, e vocês aí? Tô admirando aqui a introdução de vocês aí e a quantidade de coisas que vocês estão fazendo aí em benefício da odontologia e dos técnicos em prótese. Vocês estão de parabéns e me sinto muito honrado em poder estar com vocês aqui, a convite de vocês aí. Então, para mim, é uma honra muito grande e já agradeço aqui um montão aí pelo convite aí. Espero que a gente possa fazer um bate-papo aí bacana sobre o dia a dia nosso aí, né? Que bacana. Giovanni, a tua presença nos honra, muito obrigado por ter aceito esse nosso convite, com certeza agrega muito aí no nosso trabalho.
sabe que a gente vem aí trilhando, saindo de pandemia, saindo de uma série de situações, agora chegando a 160 consultorias, na maioria delas em laboratório de prótese, porque no passado a gente atendia também algumas clínicas e radiologias, mas a gente optou agora por focar 100% no laboratório de prótese, na consultoria e também na educação, seja através de cursos super acessíveis, como a gente anunciou agora, né? A gente vive disso, então tem que fazer um pouquinho de merchan também, mas são cursos que agregam bastante, feitos com muito carinho, muito amor, muita qualidade, e não é alguém que fica sentado atrás da mesa falando de gestão e sem entender do universo da prótese. Claro. Depois de 150 consultorias, inclusive em grandes amigos que estão aqui conosco agora, Giovanni Juntos, Marcos Celestrino e tantos outros que estão aí, o Tininho, que brincou com a gente aí no começo, né? Muitos amigos nossos, João Ramalho, que está agora na nossa consultoria. Então, a gente aprende muito sobre as melhores práticas, sobre o dia a dia, sobre as dores, principalmente. Não só porque, assim, a gente hoje, eu já tenho mais, agora chegando aí nos meus 58 anos, quer dizer, passei já dos 58, né? Já estou caminhando para os 59, há mais de 30 anos trabalhando como gestor, gestor em grandes empresas globais, fui parceiro do Sebrae, atendendo vários segmentos, e nos últimos 15 anos da minha vida dedicados aí à odontologia, eu já falei isso em outra oportunidade, que depois da 5ª consultoria em laboratório de prótese, deu vontade de rasgar meu diploma, meu mestrado, minha trajetória internacional, deu vontade de rasgar e jogar no lixo, porque eu via que eu tinha uma solução brilhante para o problema que o protético não tinha. Uhum. Que era lá nas alturas e pensando, falei, não, cara, tô precisando fazer assim, adaptar o código de linguagem, levar, olha, coloca isso aqui que vai dar certo, você vai ter mais visibilidade sobre precificação, sobre os clientes, sobre rentabilidade, a parte tributária, a parte fiscal, contábil, então vamos fazer desse jeito, vamos conversar com o teu contador. Então, assim, de fato, nós é quem agradecemos todo carinho, receptividade, todo dia a gente tem uma nova interativa, que é o caminho para a entrada na consultoria, né? Isso que nos sustenta, isso que nos motiva. Fomos agraciados aí com a honra de participar com o capítulo de gestão no livro do Pro Experience também desse ano, onde a gente procurou colocar assim, não só, faça isso que vai dar certo, não, mas procurar entender, você tem essa dor? Então talvez aqui tenha um caminho, porque a prótese é um universo. A gente sabe, né? Tem gente trabalhando com orto, tem gente trabalhando com metal, com silicato, tem gente fresando, tem gente injetando, tem gente fundindo, tem gente, sabe, tentando ver como que eu me viro agora, como que eu faço para entender aqui a minha empresa, né? Porque começou a crescer e eu perdi meio a mão. Tem gente com algemas de ouro, que a gente sempre brinca, né? Aquele protético que centraliza e depois chega num ponto da carreira, ele fala, meu Deus, eu não consigo tirar 20... Tenho dinheiro, mas não consigo aproveitar porque eu não me prendi no meu próprio negócio. Então, verdade. Isso nos honra muito, mas assim, já provocando, como é hábito nosso, né, para provocar aí os convidados aí já de praxe aí de entrada. Sabe, Giovanni, que eu tenho uma relação afetiva. Eu sou curitibano, quer dizer, curitibano não, nasci em Palmeira, mas fica a 70 quilômetros aqui de Curitiba e Ponta Grossa, né? Mas eu sou paranaense, já vivendo há muitos anos em Curitiba, já morei alguns anos em São Paulo, alguns anos no Rio de Janeiro, fui para Marília, fui para Cascavel, aqui no interior do estado, quase fui para Madrid, trabalhar lá na Espanha, quase fui para Portugal também, quase fui para os Estados Unidos, teve aqueles quase que na hora de você falar assim, não, meu coração bate forte dentro do Brasil, né? E aqui que eu quero fazer a minha carreira. Porque você sabe que quando eu tive a oportunidade de trabalhar na Espanha, eu fiquei lá um período, assim, né, uns dias, né, 2 semanas. Sabe o que eu comecei a me imaginar? E foi numa época que eu estava numa fase muito confusa da minha vida. Eu estava beirando lá os meus 50, né, e tentando ver por que eu não estava feliz. Falei, pô, eu tenho grana, tenho um bom emprego. Tem a possibilidade de ser expatriado aí depois de velho, né? E por que eu não estou feliz, né? Daí, caminhando assim pelas ruas lá da Europa, lá de Madrid especificamente, né? Eu comecei a pensar, né? Meu Deus, se eu vir morar na Europa e sozinho, solitário, se eu perder a mulher aqui, eu me mato, porque é muito melancólico. Aqui tudo funciona, a gente está acostumado com a muvuca do Brasil, né? Que eu sou apaixonado por isso.
Então assim, Giovanni, eu tenho assim uma relação afetiva com o Brasil, tenho uma relação afetiva com Minas, com Belo Horizonte, por alguns motivos. Minas é muito óbvios, né? Primeiro que meu sócio e a esposa dele, e parte da nossa equipe, o Fulvio, o Vitor, eles residem em Minas. Então, tenho um carinho muito grande pelo Thiago, muito além, transcende a sociedade aí, e todo mundo sabe disso, né? Outra paixão que eu tenho se chama Salinas, que eu Ah. adoro, eu adoro. Todo mundo vai pensar que eu sou pinguço, né? Que a gente fez a live lá com o Ian, eu falei de cachaça e charuto, agora falando de Salinas, mas pinguinha Já mineira, faz né? uma Que analogia, né? já faz uma Não precisa analogia, achar, né, né? Kogut? A gente já sabe, na verdade, né? E assim, a pergunta que eu tenho para você, Giovanni, antes da gente entrar aí no tema, no Silicato Forol, nos spoilers aí que o nosso querido Marcos Celestino com certeza vai estar filtrando aqui, ele já começa a puxar na sala dele, sair muito spoiler, né? Mas assim, eu queria saber o que que deixa as pessoas que você atende, assim, o que que dá mais prazer, assim, para quando você entrega, assim, um elemento, uma faceta, uma coroa, assim, com todo esse talento que você faz, eu estava acompanhando ali na tua rede social, é impressionante esse trabalho que vocês fazem. Até Obrigado. fazer, a gente sabe que o artista sabe. Agora, o que eu perguntei para o Ian, né, na Aham, reabilitação dentro do gengival, eu falei, mas como que você ensina isso? Uma coisa é você fazer, aham. outra coisa é você entregar através de outra pessoa. Mas o que que dá mais prazer em quem você atende, né? Uhum. Essa faceta ou aquele penne ao molho pesto ali no suco da própria picanha que você faz na frigideira, não sei como que não fica um couro aquilo lá. O que que dá mais prazer em quem você atende aí? Qual que é a tua maior paixão nesse momento aí? Você sabe que eu tô aí como você e o Thiago, que conversamos agora há pouco, eu sou muito amigo do pai do Thiago, que é o Juan, né? Então a gente já tem uma ligação assim de muitos Grande, Juan. anos. E a minha ligação começou há muitos anos com o Rolf Yankee, né? Que o Juan trabalhou com ele muitos anos, Sim. né? Então eu já estou aí há 38 anos aí na profissão. Comecei em 84. E a trajetória ela é bem interessante, porque eu comentei com o Thiago que eu não sou aquele grande cara que já teve grandes laboratórios e uma certa época da minha profissão eu cheguei a ter 12 funcionários, mas eu de até 94, 95 eu trabalhava sempre prestando bons trabalhos, mas em 95 eu resolvi fazer esses trabalhos mais personalizados, né? E essa é uma grande questão, porque o personalizar, muitas das vezes, como considerar que é um personalizado, né? E eu Sim. tenho uma conduta assim do personalizado é o contato direto mesmo com o paciente, né, com o parceiro dentista, já que eu também prestei o curso de odontologia, então eu vejo o quanto é importante essa relação e o respeito entre o dentista e o técnico, né? Porque nós estamos trabalhando com saúde, né? Nós estamos trabalhando com o sorriso do paciente, mas tem muita coisa envolvida no sorriso, que é você respeitar a periodonto, você respeitar a biologia do paciente. Isso é uma situação importante, que a odontologia me deu um pouco isso, e o relacionamento com o dentista me deu essa ajuda na parceria para conseguir o bom trabalho, né? Então, quando você me pergunta o que me dá prazer, sinceramente, o que me dá prazer é ver um trabalho na boca com longevidade, né? Então, eu tenho hoje, graças a Deus, aí, milhares de trabalhos cimentados, né, colocados em boca, e toda vez eu tenho a oportunidade de ver os casos cimentados. Por exemplo, semana passada eu vi um caso cimentado de 20 anos.
né? Pô, Isso é uma coisa fantástica, né? Porque um caso, na odontologia, nós julgamos que um caso de sucesso é 7, 10 anos. Quando você vê um caso de 20 anos cimentado, é uma alegria muito grande, né? E ver o quanto que esse trabalho que a gente preconiza, ele tem dado certo, né? Então, eu acho que é uma questão importante, né? Nós não, eu sempre digo que nós trabalhamos com essa pirâmide, o paciente ali é o ápice da pirâmide, nós estamos abaixo dela porque a gente quer atingir a expectativa do paciente, né? E porque o paciente é que nos pede. Claro que nós vamos ter limitações nos casos, né? Cabe a nós avaliarmos isso através de um planejamento prévio, isso eu acho super importante, para que você tenha sucesso, né? Então, independente de ser uma faceta, ser uma dentogengival, de ser um trabalho de metalocerâmica, né? Que eu acho que ainda perdurará, né? Como eu conversei com você, né, Tiago? Nós já trabalhamos, eu trabalho com odontologia digital desde o ano 2000, quando eu adquiri o primeiro sistema Procera, né? Aquela época já era o sistema sim. digital, né? E o Juan, um pouco depois, adquiriu o sistema Lava, né? Lava. E nós nunca fomos inimigos, pelo contrário, sempre fomos muito parceiros um do outro, né? Com o Juan, com o Nick, então a gente sempre foi muito parceirão, independente do que você está trabalhando, a marca que você está trabalhando, né? Eu acho que o objetivo, e isso que eu acho muito legal da parte de vocês, e esse nome que vocês deram, comunidade, né? Eu acho que isso é muito importante, sabe? Porque eu, como técnico e também ter feito odontologia, eu dou muito valor ao trabalho do técnico, sabe? Eu sou um cara assim super defensor da classe, e eu gostaria que a classe fosse mais forte, que tivesse uma comunidade, né? E a gente está indo para esse caminho aí, sabe? Então, a gente precisa ter uma comunidade forte. Vocês estão apoiando isso, né? Sabe que, vou contar uma história rápida, eu estive no Japão já por 8 oportunidades, né? Então, eu tive uma formação muito grande com técnicos japoneses, assim com técnicos alemães também, suíços e italianos. Eu gosto muito de estudar e essa questão de eu ter começado a minha educação continuada em dar cursos desde 1994, então são muitos anos aí de estrada, né? Então eu no Japão, numa dessas visitas que eu tive no Japão, fui convidado para conhecer a Associação dos Técnicos em Próteses Dentárias Japonesas, né? Olha que E legal, aí, hein? eles na reunião, e fui apresentado, e eles me perguntaram, você gostaria de fazer alguma pergunta? Aí eu falei, gostaria. Eu perguntei como que era regido as normas dos técnicos japoneses no Japão, né? Como que era a questão de conselho e etc. E eles, assim, assustaram com a minha pergunta. Aí eu senti, né, a tradutora, né, falando em japonês, e eles em japonês, a tradutora traduzindo o português para o japonês. E aí eles falaram, mas por que ele está perguntando isso? Aí eu contei que nós tínhamos um conselho, né, mas que a gente não tinha ainda um conselho separadamente ali, nós não tínhamos o poder de voto, né? E o poder de ter leis próprias e etc. E aí os japoneses disseram, puxa vida, nós aqui somos independentes desde 1950. Então você imagina, naquela época estávamos em 97, 98, então quer dizer, eles já eram independentes há 40 e tantos anos, né? Então, eu acho que a nossa prótese, ela tem muito a evoluir
E vocês vão fazer parte disso, com certeza. Estão fazendo parte disso para nos ajudar nisso, né? Porque eu acho que é super importante esse respeito entre dentista, técnico, para atingir ali o paciente. Eu acho que isso é o principal. Esse é o foco. Né? Esse é o principal. Esse equilíbrio é importante, É o equilíbrio, exatamente. E você falou, você é um grande amigo do meu pai, né? A gente até fez trabalho junto na época que eu estava no Drop Lab lá. Isso. E eu posso falar que eu me sinto um privilegiado, porque eu tive a oportunidade de me desenvolver no mundo da prótese em um ambiente que era uma comunidade, né? Porque ali na Raja Gabalha 1001 é um prédio que, hoje, existem 4 laboratórios no prédio. Na minha época eram 5 laboratórios, não, 6, né? Porque tinha o meu também, inclusive. Então, era muita gente, e aí, toda vez que eu ouço alguém falar assim, ah, não, porque meu concorrente fez, eu falo, cara, não tem concorrência na prótese. Existem focos diferentes. Então, eram 6 laboratórios com focos completamente diferentes. Exato. E eu fui criado nesse senso de comunidade, porque, por exemplo, você falou do Rolf, né? O Rolf é um dos grandes mestres da prótese aí, principalmente essa questão de personalização, né? De dentro gengival também. E ele me deu uma lição de moral quando eu era mais novo ali, quando eu estava começando, que foi maravilhosa, né? Eu já estava me achando super fodão ali no CAD, né? Já estava dando aula e outras coisas do tipo, assim. Mexia muito com parâmetros, mas ele me ensinou sobre a personalização de parâmetros para cada tipo de cliente que você tem. Só que ele me ensinou do jeito bem suíço que ele tem, né? Eu tinha feito um trabalho para ele na verdade, a boca inteira, né, de Coppens, que ele ia estratificar. E aí ele pegou aquele trabalho ali, o modelinho, um dos modelos, né, colocou todos os Coppens, falou, pô, a adaptação tá muito legal, parabéns, ficou muito bom. Agora deixa eu fazer um teste. E virou, de cabeça para baixo. Caiu tudo. Caiu tudo. E aí ele falou, agora, pronto, parabéns, ficou uma merda. Repete. Foi basicamente assim, foi uma das maiores lições que eu tive na vida. Por quê? Porque meu pai, ele tem um tipo de parâmetro que ele gosta, e o dele ele gostava mais folgado. O Rolf não, ele gostava mais justo. E aí eu tive que aprender a criar diferentes formas de parametrização para diferentes tipos de clientes. Perfeito. E para quem não está acostumado, por exemplo, no Exocad, no Ceramil Mind, até na Zirconzan ali, existe uma forma de você salvar qual é o parâmetro para cada cliente que você tem, né? Perfeito, então, se você fica mudando só o parâmetro dentro do projeto, não adianta, você vai ter que mudar toda vez que você for desenhar, mas se você muda na criação de ordem de serviço para aquele dentista, para aquele material, você consegue salvar qual que é a parametrização de cada um deles. Então, isso me ajudou muito a entender a diferença. E aí eu tive essa oportunidade de viver em comunidade, porque todos eles trabalhavam, mas eu era o único laboratório digital. Então, todos eles terceirizavam comigo. E, ao mesmo tempo, eu terceirizava com eles. Então, eu fiz uma parceria, por exemplo, que no laboratório do meu pai, ele vazava o gesso para mim quando chegava trabalho de vazamento. Então, eu não tinha área de gesso no meu laboratório. Eu fazia maquiagem, eu terceirizava às vezes com o Nick, às vezes com o Rolf, às vezes com meu pai, às vezes com o Agape. Então, vários laboratórios diferentes trabalhando em função do dentista e do paciente, entregando o mesmo trabalho ali dentro. Então, eu tive essa oportunidade muito grande e hoje essa ideia de comunidade é muito forte exatamente por isso, porque eu tive essa oportunidade de ser criado em um ambiente comunitário de laboratórios de prótese que não viviam e não vivem até hoje, tem mais de 30 anos que estão juntos ali, se fortalecendo. Cada um fortalece o outro. Eu vejo o Leon, que hoje é o genro do Rolf, né, e que hoje cuida do laboratório lá, e ele que assumiu o laboratório e fez consultoria com a K2Go para organizar nessa transição também. Ele vai sempre no laboratório do meu pai para aprender novas técnicas. O Nick vai lá também, o meu pai vai no Nick, e eu aprendi muito com todos eles. Eles me ensinaram muito, né? Então, esse senso de comunidade, ele é muito importante, e hoje, com a parte de educação, eu tenho a oportunidade de voltar lá e ensinar gestão para eles, né? Então, eu fico muito feliz e eu concordo plenamente. Eu acho fundamental, porque sabe que essa questão que conversamos sobre a personalização, né? Ela passa muito por isso aí, porque eu, como venho do analógico, né? Eu sou mão, né? Eu sou artesão, vamos dizer assim, se a gente poderia dizer isso, né? Eu nunca me senti artista, me senti diferente, não, nada disso. Mas, realmente, eu gosto do trabalho manual, né? Então, eu quando comecei com a odontologia digital em 2000, eu também sempre fui
eu sempre personifiquei o meu trabalho, né? Através do uso de fotografia, através da comunicação. Eu trabalho com dentistas fora de Belo Horizonte, com dentistas de Belo Horizonte. Gosto de ver o paciente para que eu faça essa personalização, né? E isso eu acho muito importante. Porque eu tenho visto trabalhos lindos em odontologia digital. Lindos, lindos, lindos. Só que eu estou achando muito parecido um com o outro. Eu estou achando as pessoas com harmonização orofacial muito parecidas um com o outro. Então, eu acho que essa é uma questão importante. Eu coloquei no meu primeiro livro e agora no terceiro livro também, eu falei muito de forma, sabe? A forma do dente não é somente você pensar em dente quadrado, triangular, ovalado, retangular, né? Eu acho que é muito importante você trabalhar isso para cada pessoa, né? Então, eu estou fazendo um caso agora muito interessante com o Dr. Rafael. Eu fiz um caso para a esposa do paciente hoje, que agora é o esposo, né? E uma das coisas que eu fiz a parte superior dele, agora vamos fazer a parte inferior. Ele disse que estava muito preocupado do dente dele ficar parecido com o da esposa. Você vê que loucura. Aí ele falou, cara, meu dente está maravilhoso, porque ele é meu. E é um trabalho que eu fiz para ele. Então eu comentei que, olha, o trabalho foi feito para você, né? Esse é o sentido da personalização, né? É o dente, é o cara falar, puxa vida, ele já está com 62 anos, ele teve muita perda de DVO, e os dentes sofreram abrasionamento, então ele conversava, não apareciam os dentes, no sorriso também não. Então, quer dizer, é um ajuntamento de coisas importantes que é a estética, mas ficar bonito, mas ficar também funcional, né? Essa eu acho que é uma questão super importante, né? Então, é você conseguir fazer a função se adequar à estética, né? E eu acho que isso é o principal, né? Não, isso daí é fantástico e é bacana, Giovanni, que você leva assim essa questão da personalização. Quando a gente fala assim em personalização na prótese, já remete é um dente estratificado, é um dente na região estética super personalizado, feito individualmente. Mas, assim, você eleva esse conceito de personalização para a comunicação com o dentista, para participar de todo o planejamento do caso. Isso. Eu lembro até uma das lives que nós fizemos aqui no Pro Experience com o José Flores, né? Um abraço grande para o nosso amigo José Flores, se ele estiver nos ouvindo depois, sobre os 4 temperamentos, né? A morfologia e os 4 temperamentos, né? De chegar, é tipo um visagismo odontológico, é isso que você está falando, Perfeito. né? Pessoas que, como você, como o Zé Flores, como vários outros, Marcos Celestrino, como tantos que estão nos ouvindo, né? Fazer o dente para aquele paciente, não tem uma fórmula pronta. Tudo bem. E hoje, com o avanço do digital, e o digital eu considero maravilhoso, no seu sentido mais amplo. Quando eu falo em digital, a gente não fala em CAD/CAM, impressão 3D, escaneamento, CAD/CAM, escaneamento, não. É um universo não é só gigante, isso. né? É um universo gigante. Por exemplo, Gigante. digital. Isso. Hoje eu aqui no frio em Curitiba, no frio e na chuva, vocês no calor aí em Belo Horizonte, o Thiago colocando aí um planejamento virtual online para a gente ficar utilizando, que são os filtros que a K2Go está criando. Claro, tá feio pra caramba ainda, tá? Mas a tecnologia, a base de construção já está pronto. Daqui a pouco você pode estar conversando com o paciente e falar, veja isso daqui, mais ou menos essa morfologia. Quer dizer, isso daí está avançando muito. Os pixels, o formato, a anatomia, a sensação de profundidade. Agora, no Pro Experience, nós vamos levar uma experiência de realidade aumentada para todos que estão nos ouvindo e nos vendo aqui na live ou nos ouvindo no podcast, fica o convite. Eu ainda só não sei como que vai ser essa dinâmica, depois o Thiago pode falar melhor, mas nós vamos levar uma visita virtual dentro de um laboratório de prótese com um óculos 3D, vendo todo o processo que nós implementamos, que nós temos um laboratório físico, um laboratório escola em Porto Alegre,
É um laboratório 100% digital, nós temos duas fresadoras, tem todo esse processo, duas impressoras, e a gente está trabalhando aquilo para cada vez mais laboratório escola, para nossa metodologia to go, a gente mostrar ela em atividade junto com o nosso software, que o nosso software ele acompanha toda a comunicação interna e a comunicação com o dentista, através do aplicativo do dentista. Perfeito. E aí, quando você fala assim, olha, para ter um bom planejamento, o dentista e o protético tem que estar super alinhados. Perfeito. Um tem que conhecer o universo do outro. E eu tive uma experiência fantástica quando eu comecei a dar aula para dentista, aula de gestão, obviamente, né? E aí eu peguei uma turma de especialização da BO, tá? Em dentística, prótese, implante, tá? Então a gente pegava aquela turma, e eu comecei a falar sobre o fluxo laboratorial. Qual que era o objetivo da minha aula de gestão para dentista sobre fluxo laboratorial? Era como que o dentista podia melhorar a comunicação com o seu protético de preferência, no sentido de reduzir o tempo de cadeira, otimizar o seu tempo de cadeira, a sua hora clínica, otimizar o lead time ou o tempo do laboratório para ele entregar, independente de qual seja o planejamento. Tem uns que são mais longos, outros mais curtos, um requer prova, outros não, para ele reduzir esse tempo. Qual que é o papel de cada um? Qual que é o papel do protético e o papel do dentista nesse planejamento? A primeira vez que eu fui dar essa aula, eu pensei o seguinte, né? Pô, eu estou indo lá para ensinar os padres a rezarem missa, estou falando dos dentistas, né? Porque eles já usam o laboratório todo dia, todo dia. A hora que eu saí do primeiro curso que eu fiz, eu liguei para o Thiago e falei, Thiago, na próxima você tem que vir. Você tem que vir para a gente enriquecer ainda mais, porque você é o mestre aí dos processos. Eu falei mais do ponto de vista de hora clínica e hora laboratorial. Porque depois a gente saía e ia visitar o laboratório. Ia mostrar lá as cagadas, né, aquela moldagem. Tem jeito de colocar para produção. Problema, as caixinhas lá no estacionamento, esperando informação, que tudo isso atrapalha o processo. E eu fiquei impressionado, Giovanni, como dentista. E eu estou falando de turma de especialização, não é turma de graduação. São empresários que têm lá suas clínicas, que já alguns cabelinho branco lá dentro também, né? E falava, pô, Augusto, olha, eu não fazia ideia de que era isso que acontecia dentro do laboratório. Exato. Assim como o laboratório, como você é dentista, então isso facilita muito essa comunicação, o laboratório precisar conhecer mais quais que são os desafios, quais que são as dores do dentista na hora de sugerir um planejamento também. Claro. Né? E se os dois trabalharem juntos, então, quando nós sentamos, como o Thiago sempre fala, né, isso daí são coisas que a gente já vem pensando há anos, como que a gente pode usar o melhor da tecnologia digital, como o Thiago está brincando aí com os filtros que a gente está colocando no Instagram, para facilitar a comunicação entre dentista e protético. Um ambiente fechado de comunicação interna entre dentista e protético dentro da ordem de serviço, para alimentar informações, desde as informações básicas, como nome e sobrenome do paciente, substrato, cor, qual que é a sugestão de material e tudo mais, até troca de mensagem, não WhatsApp, vai ficar perdido, ligação, e-mail, mas dentro do próprio software de gestão do laboratório com o aplicativo do dentista. Perfeito. Então, e é nosso sonho, nós estamos lançando isso agora, né, você Thiago? sabe que eu acho o seguinte, eu acho que essa odontologia, né, no meu livro ali, eu falei sobre a questão do workflow, né? O workflow analógico e digital, né? Uhum. Então, eu digo assim que hoje nós entramos nessa digitalização aí, e eu acho que a digitalização ela tem que contribuir, não é? Então, assim como o analógico tem que contribuir. Eu digo sempre ferramenta. Que é uma ferramenta. Então, eu digo assim, eu tava até falando com o Thiago, assim, falando, Thiago, sabe que para você ligar o computador, você precisa do ser humano, cara. Você precisa ir lá apertar o botão, velho. Senão o cara não funciona. E o cara só... O CAD, né? Ele só faz o que você manda. Ele não faz o que ele quer. Não é verdade? A biblioteca padrão é orientativa, não determinativa do Exatamente. Ó, tem até um grande amigo que acabou... Quer dizer, aliás, estão pessoas fantásticas conosco aqui. E um grande amigo argentino, Edgar Gadiardo, aí, da Argentina, entrou para estar conosco aqui agora. Então, tem muita gente bacana conosco aqui. Quero agradecer a todo mundo aí. Mas eu acho que essa questão é associar tudo isso aí, né?
a digitalização do consultório, a digitalização do laboratório e a digitalização administrativa, né? Acho que tudo isso aí que, na realidade, é um ajuntamento de coisas, né? Eu digo sempre o seguinte, eu me assustei muito com a pandemia, sabe? Por que que eu me assustei? Eu tinha um laboratório no Barro Preto, aqui em Belo Horizonte, no bairro Barro Preto, né? Era uma casa enorme e tal. E aí eu fiquei 12 anos e a proprietária da casa me pediu a casa, porque ela ia morar na casa e tal. Eu tive que sair de lá. E aí, só que eu saí, eu tinha uns 60 dias, ali não tinha pandemia, não existia nada, era céu de brigadeiro. E aí, quando eu comecei a obra aqui, 15 dias depois, começou a pandemia. Aí o Calil fechou a prefeitura, fechou tudo. Putz, merda, olha, foi um sufoco para mim, porque eu fiquei praticamente um ano fechado em obra e as coisas tomando dimensões gigantes, né? Eu me lembro, uma história muito interessante aí, o Marcos e o Thiago, e para todos que estão nos escutando. Eu me lembro que eu tinha, na época, um iPhone, não sei se era 5 ou 6, cara, mas o iPhone estava muito quebrado, ele estava muito... E aí o que aconteceu? O pessoal começou a fazer live, cara, e me convidando, e o meu telefone não funcionava, velho. Puta, que sufoco, cara. Aí, o que aconteceu? Eu tive que ligar para Vivo, falar, cara, eu preciso trocar meu telefone. E o Vinícius, da Dental Globo, em Goiânia, eu conversando com ele assim, ele virou para mim, Giovanni, eu tô com o iPhone 11. Pô, Vinícius, como é que é esse iPhone, cara? Não, é bom pra caramba. Tem uma câmera ótima. Eu, na mesma hora, liguei para Vivo, me manda esse telefone, pelo amor de Deus. Então, assim, essa digitalização foi muito rápida, né, cara? Um negócio impressionante. E a gente tem que acompanhar, viu? Tem que A gente tem que acompanhar. acompanhar, Giovanni, porque senão... Exato. Olha só, o Thiago ainda está nos 30 raso ali, né? Eu já estou nos 50 fundo. Mas hoje eu tenho um orgulho, né? É feio, né? Falar que eu tenho orgulho de algo que eu faço. Mas hoje eu dou aula de tecnologia para o meu filho de 37 anos. Tem que manter a cabeça. Isso daí nos mantém mais ativos, mais jovens. E olha só, usar o melhor que tem no digital. E, de novo, o melhor no digital não é você pegar uma daquelas 5 bibliotecas pré-definidas, o Knut Miller, e aplicar no homem, na mulher, no preto, no branco, no japonês, no argentino. Não vai funcionar. Não vai. Não vai funcionar. Você tem que ter criatividade. Uma coisa que eu perguntei para o Ian Barroso, né? Um abraço para ele também, depois se estiver nos ouvindo aí, né? Ele lá de Fortaleza. Eu vi os trabalhos dele de reabilitação dentro de gengival. Eu falei, cara, é impressionante como evoluiu, né, a caracterização da gengiva, né? Junto com porra, é impressionante para um leigo assim que nem eu olhar aquilo lá. Eu fiquei bobo, né? Daí eu falei assim, Ian, qual que é o teu desafio na hora que você está ensinando alguém a tua técnica, né? Ele falou assim, bom, a primeira coisa é que eu não entro direto na técnica. A primeira coisa são exercícios de percepção. Você tem que começar a treinar o teu olho, e ele está falando de protéticos experientes. Claro. É o exercício de você observar tons, profundidade, iluminação. Isso. Então você tem que desenvolver isso para tudo, né? Eu estava brincando contigo aí. Treinar o tempo todo. Treinar os sentidos. Isso serve para a vida, isso serve para gestão, isso serve para culinária, Exatamente. que eu sei que você é um apreciador, eu também eu adoro, né? Mas é tudo esse exercício de ampliar seu grau de percepção. Você sabe que nas minhas palestras eu coloco, o Dário está aí também, eu coloco sempre alguns tópicos importantes e o tópico para finalizar o início da palestra é percepção, porque cada um vai desenvolver o seu lado, né? Aqui vocês dois profissionais da área administrativa, você tem um olhar para isso. O médico lá, cirurgião cardíaco, tem um olhar para isso. O Dorival está aí conosco. Exatamente, Dorival. Eu também não me canso de treinar. Então, e essa percepção de nós observarmos dentes, essa é a nossa percepção, né? Essa que nós temos que desenvolver. Então, por isso que eu acho que o digital,
com o analógico, o digital não pode sobrepor a criatividade. Então, eu digo sempre vai, assim, e não consegue. aqui A nos meus intuição, cursos, a criatividade é uma característica humana, né? Graças a é Deus. humana. E eu digo sempre aqui nos cursos que eu ministro aqui há 28 anos aí, eu digo sempre, olha, se você receber uma moldagem, né, um molde, né, que a moldagem é o ato de moldar, né? Então você recebe um molde, né, não a moldagem, você recebe um molde. Quando você receber um molde que você vazou o gesso, e hoje são as impressões, né, mas eu gosto mais de gesso ainda. Você viu um dente bacana, uma forma bonita, um posterior bonito. Ah, não, mas o molar tá feio, mas os dois prestam lindos. Vaza esse modelo mais uma vez e guarda. Para você, na hora de trabalhar, não é desmérito nenhum você olhar o modelo do dente bonito e copiar aquele dente. E você colocar aquele dente em função naquele caso que você vai fazer, né? Então, esse dado do natural, ele é fundamental, né? E ele te obriga a ter criatividade, te obriga a ter percepção, porque você vai pegar aquele dente e vai colocar naquela boca que você está personalizando, né? Então, quer dizer, o analógico ele vai andar com o digital, aí, com certeza. Sabe que nós falamos algumas coisas aqui e uma das coisas que eu acho que é importante é o quanto os materiais melhoraram, né? Então, porra, exatamente. eu fico impressionado, porque quando eu comecei a trabalhar em 1984, nós tínhamos poucas oportunidades, né? E aí eu comecei a trabalhar, nós não tínhamos cerâmica pura, eu aplicava sobre platina, né? E aí ouro, né? Era muito usado apliquei ouro, muitos né? anos sobre platina e sobre metalocerâmica. Naquela época, eu sou da mesma época do Rolf, né? Nós trabalhamos muito com ouro cerâmico, né? Ouro cerâmico. Então, exatamente. hoje, você trabalhar com ouro cerâmico é quase que impossível. Acho que no mundo inteiro, que é muito caro. Só no MK1 que usa ouro muito hoje em dia. Exato, exatamente. Então, assim, aí depois foi tendo a evolução, e aí tivemos aí a parte dos materiais refratários, o Inceran que veio, né? E os trabalhos inicialmente prensados, eu até conto essa história no meu livro ali, que é um histórico, né? E aí você tem as cerâmicas prensadas primeiro de leucita, que foi o Empress, né? Sim. E depois você teve a evolução aí dos dissilicatos de lítio, né? Então eu acho que o dissilicato hoje é um material versátil, um material bacana, moderno de trabalhar. Ele serve para você digitalizar com os IMEX aí, CAD, né? E ele serve para injetar, quer dizer, ele é um material, eu acho, muito democrático. E ele é um material... E os compósitos hoje também, né? Que tem uma evolução muito grande, né? Oi? E os compósitos também têm evoluído bastante, né? Muito, muito. Então, você hoje tem toda essa gama de material, juntamente com um material evolutivo e de presente e futuro, que é a zircônia, né? Então, até o Edgar Galhardo comentando aqui, né, que a evolução da zircônia, isso aí, agora nós temos as multilayers. Então, que bom que os materiais estão nesse processo de evolução, trazendo mais longevidade, mais adaptação, né? Exatamente. Pessoal, eu não queria voltar um pouquinho na parte de tecnologia, e aí aqui entrou o TPD Matheus e o Darlos, eu vou até colocar o filtro aqui de volta em homenagem a eles. O TPD Matheus, ele faz um monte de brincadeira que eu acho divertida pra caramba, então, em homenagem aos dois aqui, e ao Darlos, que está com o curso em lançamento aí essa semana, tem link na bio, para quem quiser ver o curso de troquéis alveolares, né? Então, uma coisa que eu queria falar, pessoal, é que tecnologia é praticamente tudo, né? O fogo é tecnologia, a roda é tecnologia, a agricultura é tecnologia, gesso é tecnologia, assim como impressão 3D também é, troquéis alveolares é tecnologia também. Perfeito. E aí, quando a gente fala sobre tecnologia, por exemplo, e leva para o mundo do digital, que é a parte computadorizada dessa tecnologia, vocês estavam falando que ela anda muito rápido e que é difícil de acompanhar. Então, por exemplo, né, o que você falou do iPhone 6 para um iPhone 11, por exemplo, a diferença de anos ali é pouca,
mas a diferença de tecnologia é absurda. É absurdo. Se eu pego, por exemplo, esses filtros aqui que eu estou brincando agora, o meu celular está comendo a bateria do celular. Por quê? Porque ele não tem tanta capacidade de bateria, ou seja, de hardware, para acompanhar o que está sendo desenvolvido de software. Quando eu mudo de filtro aqui, por exemplo, e coloco o que a gente estava brincando do dente, né? Tá horrível, né, esse dente. Por que ele é horrível? Porque a quantidade de polígonos que eu consigo trazer para dentro de uma plataforma igual ao Instagram é mínima exatamente pela capacidade computacional do celular em si. Mas a tecnologia, o software já está sendo desenvolvido e ele sempre está à frente do hardware. Por quê? Porque você já vai desenvolvendo uma tecnologia para que quando o hardware ele acompanhe aquela tecnologia, a gente vai criando outras e outras e outras. Né? Claro, então, essa questão de tecnologia aqui é muito importante da galera entender que ela é uma ferramenta. Uma É o que o Kogut falou ali, a criatividade ela nunca vai ser substituída. Ela vai ser impulsionada pela tecnologia, por ferramentas digitais como CAD/CAM, impressora 3D, escaneamento intraoral. Então a gente precisa sempre estimular a criatividade e a curiosidade para que a gente continue tendo um diferencial. E um dos grandes mitos da tecnologia, por exemplo, é que a tecnologia ela rouba os empregos. E, na verdade, não é isso. Existe um estudo do Harvard Business Review falando que a tecnologia, para cada emprego que é perdido por causa da tecnologia, geram-se novos 3 empregos, só que de uma capacitação mais alta. Ou seja, o que vocês falaram aqui, né, que eu nunca canso de treinar. E a gente não pode cansar de treinar. A gente tem que entender que o mundo é como se fosse uma esteira. E a gente tem que correr mais rápido do que essa esteira para poder acompanhar. Se você corre na mesma velocidade, você vai ficar parado no tempo. Se você corre mais devagar, você vai ficar para trás. Então você precisa correr mais rápido do que essa esteira para poder se manter atualizado. E é difícil fazer isso. E eu toda hora, Giovanni, eu puxo demais para a questão de modelo de negócio. Eu falo muito de modelo de negócio. E isso, quanto mais material, igual você falou, surge, quanto mais técnicas surgem, quanto mais equipamentos surgem, mais o técnico ou o dentista precisa se especializar para que consiga se manter correndo mais rápido do que essa esteira. Porque senão é muita coisa para estudar e infelizmente a gente ainda não inventou um jeito de aumentar o tempo, né? Todos nós temos 24 horas. Com certeza. Então essa questão da tecnologia é muito importante, pessoal. Entendam que, sim, tecnologia ela é fundamental, mas ela é um impulsionador. E eu estou brincando de filtro para cá e para lá e outras coisas do tipo. Eu queria aproveitar esse outro filtro aqui, infelizmente cortou a parte de cima dele ali, mas o do Pro Experience, né? O Pro Experience é um congresso que mostra muita tecnologia, traz muita tecnologia. Para a galera que tem dificuldade de se conectar, principalmente pessoas do interior ou de outros estados, Minas, São Paulo, Rio, Porto Alegre, ali, Rio Grande do Sul e tal, consegue se conectar muito com tecnologia, principalmente Curitiba, ali tem muito curso bom e outras coisas, né? Mas a galera que tem mais dificuldade de ter acesso a novas tecnologias e outras coisas, o congresso é a melhor forma possível para entender isso. O ProExperience é o nosso congresso do final do mês, né? 29, 30 e 1º em São Paulo. Exatamente, o antigo Expolab da PDESP. Então, todo mundo aí que já conhece, pessoal, a gente tem que ir. É ali que a gente se conecta com pessoas, é ali que a gente se conecta com tecnologias, né? E o Kogut falou sobre uma inovação que a K2Go está trazendo. A gente está levando lá para o congresso óculos 3D de realidade virtual, que você vai fazer um tour dentro do nosso laboratório escola de Porto Alegre e vai ter interações visualizando como que funciona aquela fresadora, como é que funciona a parte da bancada, como é que funciona o nosso sistema de gerenciamento de produção. Ou seja, você também vai ter o acesso a um tipo de tecnologia que a maioria das pessoas desconhece. E quando a gente fala de tecnologia, a aí o nosso sistema, o Lab2Go... Thiago, aqui, ó. Aqui, eu estou em Curitiba, o laboratório está em Porto Alegre, e hoje nós estamos aqui em tempo real, aqui, ó, trabalho do Roberto Balejo aqui, ó, com toda a informação. Nós estamos falando aqui de uma coroa sobre zircônia do 36, sobre dente B3. Isso aqui está acontecendo em tempo real. Eu sou diretor financeiro. Qual etapa se quiser saber Kogut? Quantos estão para faturar aqui, ó, já tem aqui todos prontos para faturar. O que você quer, Thiago? Em qual etapa que está esse trabalho na produção? Esse aqui ele está no administrativo. Ele está aguardando o retorno de informação do dentista. Exatamente. Olha como é que a tecnologia traz para a gente a possibilidade de fazer a gestão remota. Fotografia, legal. tem...
A tecnologia ela traz isso essa possibilidade, né, Kogut? É o bom... Oi, voltei aqui. Isso é o bom da tecnologia. Isso é o bom da tecnologia. Por exemplo, ó, nós temos um laboratório com 7 funcionários, que fica a estrutura física em Porto Alegre, eu sou diretor financeiro, fico em Curitiba, o Thiago é diretor técnico e fica em Belo Horizonte. A última vez que eu pisei no laboratório foi em novembro do ano passado e funciona bem, graças a Deus. E a gente tem uma comunicação imediata e instantânea, em vez de ficar olhando aqui no WhatsApp... Vocês ficam acompanhando a produção através da informação de computadores e câmeras em tempo também? real. Não, como é que funciona, Giovanni? Olha que legal que é, né? A gente pegou as melhores práticas de muitos sistemas que a gente usava, né? O e-transfer, Dropbox, WhatsApp, Trello e outros sistemas de comunicação, a gente juntou tudo em um sistema só. O LabFácil, a gente juntou tudo em um sistema só. E aí hoje a nossa equipe mexeu a caixinha, movimenta o cartão. Deu algum problema, eles comentam naquele cartãozinho e me marcam, ou marcam o Kogut, ou marcam a Michelle, ou marcam outra pessoa da equipe ali, o Willamis, o William, o Renato. Então, o que é legal? A gente conseguiu encurtar essa comunicação de uma forma que a gente consegue acompanhar todos os trabalhos independente de estar lá dentro. E além disso, ainda recebe os pedidos direto do dentista, né? Tem um aplicativo que o dentista faz o pedido e é criado dentro do sistema. Isso tudo a gente vai mostrar lá no Pro Experience, que esse ano está trazendo uma experiência muito diferente dos outros congressos. É muito mais imersiva e interativa. E o Giovanni Gambogi é um dos convidados da trilha de Silicato for All do Marco Celestrino, né? A K2Go está fazendo uma outra trilha que a gente tem o orgulho de trazer gestão para o Congresso, então vai ser a trilha de gestão, a última fronteira. Não pode perder, pessoal. Clica no link da bio que você vai achar lá tantos cursos que eu falei no começo, o acesso para o Pro Experience para você garantir seu ingresso, o curso do Darlos também, que só está disponível essa semana, então corre, tem que comprar, todo laboratório tem que ter um curso do Darlos, não faz sentido não ter. Então, pessoal, entendam isso, a tecnologia ela vai estar em exposição ali naquele congresso. Todo mundo vai falar sobre fresadoras, impressoras, scanner intraoral, realidade virtual, software de gestão, né? Então corre, garante seu ingresso ali. E aí eu queria te perguntar, Giovanni, como é que foi sua experiência com congressos? Se foi importante para o seu desenvolvimento profissional, o que você acha disso? Eu acho, eu particularmente, sabe, Thiago, eu acho que esse momento de encontro, né, de congresso, né, é o que nós chamamos hoje de maneira mais bela, né, que é o tal do networking, né? Então, você estar com as pessoas é fundamental, né? Eu me lembro que a primeira vez que eu fui em um congresso da APDS palestrar foi uma virada de conhecimento na minha vida muito grande, né? Então, é uma coisa que eu prezo muito também, né? É você estar ali naquele momento, não só, no meu caso, palestrando, mas fazendo esse encontro com as pessoas, atualizando as informações, né? É isso que nós estamos falando aqui da percepção. É um momento tão importante da vida profissional dos técnicos, né? E a gente precisa valorizar muito isso, porque a APDESP é uma associação que nós temos que dar muito valor. Por quê? Sem dúvida. Todos os nossos estados já tentaram sobreviver com associações. E a gente ainda precisa tentar ainda, não podemos parar, não. Nós ainda precisamos alimentar isso para tentar fazer com que associações possam crescer e possam ser fundadas e possam ser criadas e renovadas, vamos dizer assim, né? Então, a PEDESP, eu imagino, não sei te dizer isso, mas imagino que também passou um momento complicado nessa pandemia, porque nós ficamos sem esse contato, né? E agora é um momento de reencontro, né? Então, a gente vai estar junto lá e eu acho que é bem importante as pessoas estarem para ver tudo isso aí que você falou. A parte de atualização, a parte de network, né? Nós vamos estar eu vou estar participando, como você disse, com o Marco Celestrino,
o, o Maranguelo, que é um grande, grande amigo de muitos anos, e também o doutor Guilherme Saavedra, que é um dentista, né, de muito conhecimento, e nós vamos estar conversando de materiais dentários, né? E esses materiais envolvidos e em torno do silicato de lítio aí, né? Hoje a gente tem uma gama de produtos de silicato de lítio ótimos no mercado. Eu, particularmente, trabalho mais com o IMEX, né, da Ivoclar, gosto muito. Como nós conversamos, a percepção me fez fazer trabalhos melhores. Eu confesso que no começo eu tive dificuldades em trabalhar com o material, até que o estudo, o network, a conversa, a troca de informação, viajando para fora do país, conversando com pessoas que conheciam o dissilicato mais do que eu. O Maranguelo é um deles, Romanini, e lá fora outros tantos profissionais. Essa curva de aprendizado me fez, então, atingir trabalhos muito bons, né? Então, eu acho que toda essa relação de conversa, de cursos, e aí eu queria fazer um convite, assim como vocês fizeram, esse momento que nós vamos estar juntos ali, nós 4 ali, a ideia, e eu gostaria muito que acontecesse, era que o público participasse, sabe? Com perguntas, literalmente nos apertasse com perguntas e como é o nosso dia a dia, o que a gente acha, porque a ideia que eu penso é que as pessoas saiam dali e levem alguma informação importante para o dia a dia, né? Até, sabe, se eu falar alguma coisa ali, ou nós 4 falarmos alguma coisa que o cara já faz, pô, que bacana, cara, você tá super atual, show de bola, né? Então, essa avaliação, até isso é importante, né? Você tira coisas boas e você também fala, pô, não vou usar nada disso, isso aí para mim não adiantou muito. E que bom que você já está fazendo um trabalho bacana, e eu acho que isso que é legal. Eu acho que é o que vocês vão também passar, com certeza. Né? Vocês têm muita coisa. Pô, tô vendo aqui, tô impressionado com um monte de informação que vocês vão trazer aí. Então, a Carlinha de Castro falando, a Carlinha de Castro já está te provocando aqui, viu, Giovana? Ela tá falando assim, ó, cuidado com o que deseja, já está preparando as perguntinhas dela lá. Ah, show! Por favor, me mantenha com muita pergunta. Eu acho que eu digo sempre, sabe, que nos meus cursos, eu tenho aqui cursos de imersão, que são esses cursos de finais de semana, uma sexta e um sábado, uma quinta, uma sexta e um sábado, e tem um curso de maior duração, que ele dura 10 meses, o curso. A primeira coisa que eu falo na primeira aula, olha, aqui eu quero que vocês não fiquem inimigos em me perguntar. Eu gosto da pergunta, sabe? A pergunta me faz estudar mais. Se eu não responder na hora, cara, eu vou correr atrás dela para te responder. Então, isso é muito importante, né? Nós que estamos com esse propósito da educação continuada, como vocês também são, e como vocês citaram aí o Darlos e outros tantos, né? O Giovanni, e eu que estou também lançando um curso online também, a gente está em busca disso. Por quê? Nós, quando conversamos, nós aprendemos também, né? Então, o mundo é movido pelas perguntas, não pelas respostas. O mundo é movido pelas perguntas, não pelas respostas. É isso. E a tecnologia, você falou aí, Giovana, que a tecnologia dos materiais, a gente falou aí da multilayer, dos silicatos, né? Que evoluíram. Inclusive, vai ficar um convite aqui, gente. Já estou em contato aqui com o Herbert Mendes, super Herbert, um abraço aí para o nosso amigo. Ele vai estar em breve aqui conosco numa live, só passando essa fase aqui, Pro Experience. Vai ter uma live super especial aí, falando desse, nossa, o IMEX, que hoje
popular aí, graças muito, muito, muito ao trabalho dele. Então, assim, fica nosso reconhecimento aí, nosso carinho. E assim, são as perguntas de fato que movimentam o mundo, em qualquer área. Por exemplo, eu falo de gestão para laboratório. Então, esses tempos aí eu fiz uma masterclass aí no lançamento aí de um curso online também, como organizar um plano de gestão dentro do laboratório. E a gestão, assim como a prótese, assim como a odontologia, assim como qualquer profissão, é feita por camadas. Você vai colocando camadas. Eu até brinquei esses dias aí num post que eu coloquei no Instagram aí, Giovanni, que eu falei assim, ó, a gestão tem muito mais a ver com a impressão 3D, com a estratificação, do que com o CAM, do que com a fresagem. Por quê? Porque a fresagem ela vai subtraindo camadas, né, para você chegar Sim, no teu planejamento. A verdade. impressão e a estratificação elas vão adicionando camadas para dar realidade, profundidade. E como são essas camadas? Como são, e detalhe, gente, quando vocês estiverem lá também, aí, como o Giovanni também provocou, né, eu gostei muito dessa colocação aí, Giovanni. Quando vocês estiverem na nossa trilha, perguntem, não tem pergunta boba. Não tem. Não tem pergunta boba, é aquela que não foi feita. Tá todo Exatamente. mundo lá para aprender, inclusive nós, em cada consultoria que nós fazemos, nós aprendemos um pouquinho mais. Isso Então, mesmo. assim, qual que vem, da onde que vem essa pergunta? É do fundo do teu coração. E da onde que vem a Isso. pergunta, principalmente na parte da Eu gestão, costumo é onde dizer estão as tuas sempre, dores. exatamente, eu costumo É sempre onde estão dizer as que a tuas pergunta é dores. aquela que te aflige, né? É a mesma Cara, você não tem coisa. que ficar preocupado, cara, você tem que resolver a sua dúvida, é isso, Porque, por né? exemplo, a gente vai estar lá, por exemplo, a consultoria, digamos assim, o doutor, entre aspas, né, não no sentido de título, mas em sentido de colaboração, né, de profissional da área, é o doutor que vai cuidar do seu CNPJ. É Então, isso. assim, onde que está doendo? Ah, eu estou trabalhando demais, eu levanto cedo, volto, não vejo o meu filho crescer, acabo perdendo eventos sociais e não vejo o resultado financeiro, não tenho liberdade. Isso é uma dor. É. Tem solução para isso? Tem. Vai depender, claro, de posicionamento, de atitude, de ver como que está a tua situação atual, mas tem solução para isso. Ah, o problema é que eu produzo, entreguei um monte de trabalho e está faltando dinheiro no banco para pagar as contas. O que será que está errado? Será que é a precificação? Será que são os processos? Será que é o modelo de negócio? Ah, levei um susto aqui, recebi aqui uma intimação aqui da Receita, que eu declarei um salário mínimo de prolabore, e os caras me pegaram aqui. Como que a gente faz para se prevenir em relação a isso? Então, assim, usem e abusem das perguntas. A gente vai saber responder tudo? Óbvio que não. Eu Claro, espero, porque quando a gente pensa que sabe tudo, é o começo do fim. é o É o começo do fim, começo do fim. sem dúvida, Todo dia começo eu do estou fim, pesquisando, estou conversando, eu é aprendo o muito com os começo. empresários, assim, e muita gente, hoje a gente falou aí, né, agora chegando em 160 consultorias aí, né, mas muitos que nos procuram, e na pandemia a gente atendia sem custo, dando direcionamento, onde conseguir Pronamp, como fazer com os funcionários, dá para Aham. fazer isso, dá para fazer aquilo, fala com a contabilidade, fala com o banco, fala com o governo. Então, assim, a gente atendia aí uma média de 5 a 10 empresários aí, todo dia, e com lucro cessante, né? Que a gente teve todos os contratos cancelados, então não tinha o que fazer, né? Ou a gente trabalhava e cuidava da saúde mental, ou ficava pirado, né? Exato. E assim como muitos amigos nossos protéticos, né, que passaram por isso, e a gente sabe disso, né? É. Então, assim, a gente tem que buscar o conhecimento, e eu espero, de fato, ter perguntas lá que a gente talvez não consiga responder, até para a gente ir buscar, para a gente se aprimorar mais ainda. Claro, claro. Porque Isso Eu aí. é acho que isso muito difícil a gente agregar na vida das pessoas. eu acho que é fundamental. Eu estava dizendo que a gente estava conversando, eu acho que nós precisamos, a troca, ela é fundamental. Muitas das vezes a gente é julgado por uma coisa que as pessoas nem conhecem, né? Exato. Então, muitas das vezes Falta profundidade nas falta questões, né? profundidade nisso. Quando a gente está aqui numa conversa, numa live que vai ser transformada no podcast, quando eu fui convidado, eu falei, aceitei de imediato, porque eu acho que é a forma que a gente tem de se aproximar das pessoas de alguma maneira, né? E aqui a gente está sendo verdadeiro. Por que nós estamos sendo verdadeiros? Eu digo sempre em casa para os meus filhos que a mentira
é a pior coisa que você faz na sua vida. Porque se você mente, daqui 30 anos, você tem que ficar lembrando o que você falou. Agora, a verdade, cara, não tem disso. Não Você tem. entendeu ou não? Então, as pessoas me perguntam assim, Giovanni, por que você escreve? Você ganha dinheiro com livro? Nada. Acreditem, não ganho dinheiro vendendo livro. Pode ser que a editora ganhe, eu não ganho. Mas é uma coisa importante que eu faço na minha vida. Eu registro tudo que eu faço. Então, é uma verdade. Não adianta a pessoa dizer, ah, não, isso aí fui eu que... Não, isso é meu, porque é meu, está no meu livro, eu que escrevi, né? Isso aqui agora que nós estamos fazendo virou registro, não é verdade? Lógico. Aqui é uma verdade que nós estamos falando. É uma responsabilidade. E detalhe, como você falou, virou registro. Nós estamos no episódio 153 e são episódios semanais. Uhum. Então, se alguém for lá no episódio 1, que a gente gravou lá em Vila Velha, no Espírito Santo, né? Uhum. E for consultar, você pode checar a consistência de tudo que foi dito aí ao longo de 153 episódios. O Carlos Maranguelo, Maranga. É isso. Seja muito bem-vindo aí à nossa live. Então, a gente tem que ter... O Maranga é espetacular. Consistência. Deus o livre. Se eu mentir alguma coisa aqui, daqui a 5 minutos já esqueci. Mentira. É isso. Não lembro nem o que eu comi ontem. É isso assim, eu acho que a verdade, ela é única, não adianta, sabe? E outra coisa, e a gente falando assim, eu achei sensacional o que você falou, Giovanni, de novo, né? Esse negócio. Gente, eu vou estar lá no de Silicato Forol, lá do Maranguelo, lá do Celestrino e outros convidados, e provocando vocês para nos perguntarem, para trazerem, vamos fazer uma troca. E daí eu já aproveitei esse embalo e falei, não, tragam isso, o gancho aí, tragam isso na gestão também, porque uma coisa, eu já falei isso em outra live também, Giovanni, mas que eu aprendi nas aulinhas aí de filosofia, é que o bom palestrante, tá, é aquele que você sai refletindo sobre você. Isso. Você sai da palestra pensando sobre você, não sobre o que o cara fez um showzinho, falou bonito, falou mais grosso. Exatamente. Tocou pandeiro e tal. Eu vou levar meu pandeiro, mas pela brincadeira, mas não para dizer... Não tenho talento nenhum assim com esse tipo de coisa, mas é para brincar, é para interagir, mas que as perguntas que sejam feitas, e a gente vai levar também alguns temas, tecnologia, tudo que a gente está trazendo aí do digital para a gestão na prótese, é que a pessoa saia refletindo, eu acho que eu vou começar a criar camadas para chegar nesse nível ali, que eu acho que eu vou ter mais tranquilidade de vida, vou ter mais qualidade de vida. Essa é a nossa... E olha só, 1h20 chegando aqui de bate-papo, olha que coisa, né? O papo é bom, né, Thiago? Que bom. Igual você falou, Thiago, a gente nem vê a hora, né? Nem vê, falei, cara. Mas é um negócio interessante, que a questão da... Eu estou até fazendo um outro cafezinho aqui, mas eu acho que é super importante, assim, que a pessoa... eu digo sempre assim, quando nós estamos ministrando uma aula, ministrando uma palestra, nós não somos donos da verdade, não. Jamais. Nenhuma. Nós não temos nenhuma... Ah, não, você tem que fazer assim. Se você não fizer assim, não vai dar certo. A gente nem dá para entrar nessa... A gente erra também, né? Porque, exato. Cada um vai ter o seu modo de fazer, não é verdade? Nós ali vamos opinar sobre o que nós estamos fazendo, né? Eu acho que é uma questão, de novo voltamos à palavra percepção, muitas das vezes a pessoa vai avaliar ali, puxa vida, olha, é um pontinho ali que vai te ajudar um monte no seu dia a dia, né? Então eu acho que esse é o nosso objetivo. Né? Exatamente. É o que você falou muito bem, a pessoa pensar naquilo, né? Ela refletir sobre ela mesma. É a diferença entre a verdade e a realidade. A verdade é uma só. É minha? Não. É sua? Provavelmente não. Mas eu tenho uma realidade. Por exemplo, eu mostrei agora, né, inverti aqui o celular e eu falei assim, olha, eu sou diretor financeiro de um laboratório que está operando agora, nesse momento, lá em Porto Alegre. Mas é uma realidade agora para o nosso ambiente, para o nosso contexto, para o nosso momento e para o nosso modelo de negócio.
Se eu chegar para um cara que trabalha lá só com removível ou só com metal, por exemplo, e não tem nada ainda, dizer, oh, você tá doido, cara, ó, o CAD/CAM você tem que ter, tem que ter, tem que ter. De repente, se o cara se deixar influenciar com uma besteira dessa, se eu fosse irresponsável enquanto consultora a sugerir isso para quem não tem a cultura, para quem não é, embora tenha condição de ter, ele pode quebrar. Ele pode Nossa, quebrar. Porque, olha, sinceramente. olha só, isso que você está falando é um negócio tão muito importante. Isso, cara. E eu vou, é muito importante, aqui, cara. Não, é muito importante. E eu vou aqui tecer um comentário aqui, porque não deu tempo de você conversar com o Thiago sobre isso. Eu conversei com o Thiago, a live começou às 5 horas, nós não encontramos. Aí ele me ligou e eu não podia atender, depois eu liguei, ele não podia atender. Acabamos nos falando 16h45. E uma das coisas que eu comentei com ele foi exatamente isso. Assim, cara, preconizar que tudo vai ser digital não é bem assim, né? Eu acho que irresponsabilidade. Beira irresponsabilidade. Que, por exemplo, a gente fala de tecnologia, nós estamos falando de gestão e ainda, né? Virei aqui o celular, mostrei, né? Eu fazendo gestão remota de um laboratório em outro lugar e tal. Mas é o nosso contexto, nosso ambiente, a gente teve que se preparar para isso, a gente já vem se preparando há um bom tempo para isso e hoje a gente conseguiu implementar. Se eu chegar para um cara que está lá só com metal, viveu desde a década de 70, 80 lá com metal, e falar, você tá doido, meu velho? Imagine uma pessoa, e quanto mais funcionário tiver, pior, né? Você tem 20 funcionários, tem que botar já o CAD/CAM. Aí, de repente, o ceramista mais novo dele tem 50 anos. Aí cai assim aquela caixa assim na recepção e fala, o que é isso aí? Ah, o chefe falou que isso aí é um negócio que você aperta um botão e sai dentro do outro lado e sei lá, acho que é para nós ir embora. Muda a cultura. Você tem que ser antes de ter o digital, você tem que ser antes de ter qualquer coisa na tua vida. Eu acho que a tua realidade ela começa dentro da tua cabeça. Eu quero ser um bom ceramista. Então começa com o teu desejo de ser um ceramista. Eu quero ter soluções digitais no meu laboratório. Então seja. E hoje as terceirizações, até para você conhecer, hoje a tecnologia, o digital nas plataformas de comunicação ajuda muito a você ser antes de você ter. O Thiago sabe disso porque ele fez essa parte de terceirização. Eu costumo sempre dizer o seguinte, antes de você comprar qualquer sistema digital, antes de você mudar a sua vida, terceirize primeiro. Veja como funciona. Né? Por mais que tenha dinheiro agora, mas vai funcionar para você. Né? Porque senão você faz investimentos 400, 500 mil, 300 mil e vai ficar um equipamento parado. Porque você não domina aquele equipamento. Né? Você não sabe nem se você vai ter cliente para aquilo. É uma regrinha clara, Giovanni. Então, terceiriza o trabalho até gerar demanda. Gerou demanda suficiente para fazer o investimento e pagar o investimento, você faz o investimento. É isso. E aí, pessoal, chegando ao fim da live agora, que senão daqui a pouco até minha bateria acaba aqui. Uma coisa que até o Arthur Yamamoto comentou aqui agora, ainda bem que fica registrado as coisas, ainda bem mesmo, né? A gente sabe que tem um monte de iniciativa por aí, lançando softwares, graças a Deus, quer dizer que tem várias soluções vindo para o mercado, tem várias iniciativas de educação, tem vários laboratórios com modelos de negócios inovadores. O importante é ter diversificação para que cada um encontre com o que se conecta melhor, para que seja a vida melhor também. E no final, o melhor objetivo possível é que a gente tenha mais tempo para sermos humanos. Então eu queria passar aqui para a mensagem final de cada um de vocês. A minha mensagem final é essa, né? Vamos juntos trabalhar para que nós tenhamos mais tempo para sermos humanos, mudar a cultura da odontologia, equilibrar o jogo dentista e laboratório, entender sobre gestão, porque cada vez tem menos espaço para errar na gestão, e conseguir gerar cada vez mais tempo. Perfeito, perfeito. É isso aí. Giovanni, por favor, sua mensagem final. Que papo maravilhoso, 1h30. A minha mensagem final, ela vai muito de encontro ao que nós falamos no começo, né? Eu acho que a gente está buscando sempre aí uma atualização, a gente está buscando sempre aí parcerias boas, né? E eu acho isso é o que vai ficar, né?
essa questão do chamado da palavra legado, né? Não é que a gente quer deixar legado, não. Mas a gente está há muitos anos nisso, né? E a gente sabe alguns caminhos, né? A gente sabe alguns atalhos. E não que a gente saiba, não é bem essa palavra, mas nós passamos por algumas dificuldades já, e aí a gente consegue, através da maturidade nossa, né? Através do crescimento, uma coisa era quando éramos ali muito jovens, né? Somos jovens ainda, né? Que nós estamos com 57 anos, o Thiago aí também, ele tem, você falou que tem 32, né, Thiago? Mas não parece, viu? Você já está com 57 também. Uns 49 no mínimo. Tô de sacanagem. Né? Tô de sacanagem. Tá falando da aparência Você física, tem viu, muito Thiago? conhecimento. Então, isso é super, né? Então, isso é super mesmo. Então, e essa sua maturidade, você passa essa confiança para nós, assim como também o que nós conversamos aqui. Então, isso é muito, muito importante. Então, a mensagem que eu gostaria de deixar é isso, né? Vamos aí nesse network, vamos nessa conversa, vamos nos encontrando, vamos nos falando, né? Que o crescimento, ele realmente, com certeza vai acontecer, né? E eu quero, assim, de novo, agradecer aqui a nossa grande audiência aí e pessoas super amigas e super capacitadas aí, que nos escutaram aqui, né? E agradecer vocês aí novamente pelo convite e esperar que as pessoas que estão aqui e outras que não viram a nossa conversa possam ver no podcast de vocês aí. E quem tiver a oportunidade, ir lá para nos encontrar no congresso, né? Olha só, eu tô para dizer que essa nossa live aqui, esse nosso podcast está batendo recorde de tempo, pelo menos, né? Porque nós temos um combinado aí de fazer sempre. O recorde é do Agnello, 3 horas e meia. Não, do Agnello, mas foi no ambiente dele, né? Foi lá no ambiente dele. Mas assim, maravilhoso aqui no Instagram, eu acho que é um papo muito descontraído, muito gostoso, muito verdadeiro, tá? Nós aqui agradecemos, Giovanni. Eu queria encerrar com uma reflexão não sei se é mito, se é lenda, mas diz a lenda, né, que Aquiles, quando ele estava para ir para a guerra de Troia, ele estava muito confuso. Ele consultou a mãe dele, que é uma semideusa, e uma deusa, e ela disse para ele falou assim: mãe, eu devo ir para a guerra ou não, né? E diz a lenda que ela falou para ele: olha, se você não for para a guerra, você vai casar, você vai ter muitos filhos, você vai ser muito feliz e vai viver muitos anos e teu nome vai ser lembrado aí por 3 gerações. E se você for para a guerra, você não volta, você vai morrer. Mas seu nome vai ser cantado em verso e prosa através dos milênios, porque você vai deixar um legado para milhares e milhares de pessoas através dos milênios. Então, caixão não tem gaveta, gente. Ninguém está fazendo aqui apologia a dinheiro, lucro no seu sentido mais amplo. Lucro é você ver o seu filho crescer, como o Thiago reclama que não viu o pai dele em algumas vezes, alguns momentos lá na infância e na adolescência. Lucro é você poder encerrar essa live aqui e sair, encontrar sua noiva. Lucro é você poder ter, sim, dinheiro para você deslizar e não se arrastar pela vida, por que não? É isso que a gente quer, uma prótese melhor e que seja reconhecida também por gestão dos 5 continentes. Um abraço, pessoal. Um abraço. Valeu, galera. Obrigado, um abraço. A todos, hein? Prazerão, hein?